em todos os países dessa terra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E as palmas, glória a Deus. Aleluia. Nesse momento, convido que você levanta, né? Ele vai louvar o nome do Senhor. E depois do louvor, ele já pode continuar. É o nosso professor nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Só aperta o hino. Quando terminar o hino, eu só pego o mouse e fecho aqui. Fecha esse aqui. Eu só pego o mouse e fecha lá. O mouse direito. Graças a Deus. Eu quero saudar os irmãos nessa noite com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos, seria o nosso culto de doutrina, nosso culto de ensino da Palavra de Deus, mas como domingo nós estaremos em festa, comemorando os 21 anos de aniversário da congregação, de implantação deste trabalho, então nós resolvemos, pedimos ao pastor Tori, sugerimos que antecipasse a nossa escola bíblica, que seria no domingo, para hoje. Ele concordou e aqui estamos. Então, está faltando alguns alunos, mas nós estamos aqui, estamos gravando para compartilhar para os irmãos a aula de hoje, principalmente para a irmã Fátima. Ela mandou mensagem para mim, eu não queria perder. O pastor Tori sugeriu que gravássemos. Nós estamos gravando para você, irmã Fátima, não perder a aula de domingo. Mas antes, nós vamos, já foi orado, vamos adorar a Deus com o hino da harpa cristã. O hino, você que tem a harpa cristã, procure aí o hino de número 15. Aleluia. Hino bastante conhecido. Glória a Deus. O cantor Jair Pires, de saudosa memória, fugindo da polícia ali no Rio de Janeiro, se infiltrou no meio de uns irmãos que estavam realizando um culto na praça, e ele armado, correndo da polícia, e se introduziu no meio dos irmãos para se esconder, e os irmãos estavam cantando este hino, o hino de número 15. E a partir dali, Deus começou a trabalhar na vida dele. Muito bonito o testemunho do cantor Jair Pires, de saudosa memória. Vamos louvar a Deus? Dá para saltar, presbítero? Como cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigar em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia
dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer na cruz para salvar um tão pobre pecador. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só isso. Pronto. Glória a Deus. Obrigado, presbítero José. Devagarzinho aprende. Glória a Deus. Sonoplasta, presbítero, porteiro. Glória a Deus. Multifuncional. Campanheiro também, presbítero. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, apesar de uma noite fria, bom é estarmos aqui. Eu não sei se os irmãos lembraram de trazer a revista. O pastor Torinho está ali no quentário. Eu não sei se os irmãos lembraram. Eu ainda pensei em compartilhar, mas só pensei. Seria bom os irmãos terem. Mas vamos lá. Lição de número 8. Lição de número 8 seria a lição do próximo domingo, 21 de novembro de 2021. Está acabando o ano, meus irmãos. Está acabando o ano. O tema, o título da nossa lição é Paulo, o discipulador de vidas. O nosso textual encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 40 e 41, que diz: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A nossa verdade prática diz assim: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Que verdade prática! O discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Aqui já vemos a importância do discipulado. A nossa leitura bíblica em classe, os irmãos podem abrir a Bíblia, está em Atos capítulo 2, do versículo 42 ao versículo 47, e no mesmo livro, no capítulo 20, do versículo 1 ao 4. Você que não tem a revista, Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Depois, Atos 20, do 1 ao 4. Atos 2, 42 a 47 diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Atos 20, do 1 ao 4. Atos 20, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus posto em ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio, de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. O objetivo geral da nossa lição é revelar a missão integral da igreja no discipulado, pregar e ensinar. Então esta é a missão integral da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pregar e ensinar a palavra de Deus. Os objetivos específicos, no tópico de número 1, nós iremos relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Que relação tem o discipulado realizado por Paulo com a palavra de Deus? No tópico 2, salientar a integralidade da missão do discipulado, que é pregar e ensinar. No tópico 3, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Um tópico muito importante, este tópico de número 3. Ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Vale para nós isso aqui. Esta lição revela a importância de a igreja conjugar com equilíbrio a pregação evangelística com o ensino cristão. O ministério do apóstolo Paulo revela essa integralidade da missão, pregação da palavra de Deus e ensino formativo. O apóstolo pregava o evangelho e também discipulava, ensinava o povo de Deus a guardar os mandamentos do Senhor. Então, o que nós iremos estudar nesta noite, nesta lição, a importância do discipulado. Por isso que o tema da nossa lição é Paulo, o discipulador de vidas. Nós temos aprendido que Paulo ele não foi apenas um plantador de igrejas, como nós estudamos na lição passada. A chamada de Deus para Paulo, para que ele fosse um plantador de igrejas, incluía também o discipulado, o ensino da palavra de Deus. E Paulo ele foi muito criterioso e procurou colocar isso em prática à medida que ele avançava na implantação de igrejas. Também procurava ensinar os irmãos a palavra do Senhor nosso Deus, ensinar os irmãos a servir a Cristo. Meus irmãos, nós não temos muito tempo. Geralmente nós começamos as nossas aulas às 9, está marcado das 9 às 10, mas quando não tem um outro evento, a gente sempre vai até 10h30. Como hoje é dia de semana, a gente não quer, no máximo, aí 15 para as 10, está passando para o nosso pastor. Então vamos à nossa introdução. Nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados
segundo o caráter de Cristo. Então, o objetivo do discipulado é formar nos novos convertidos o caráter de Cristo, o caráter do nosso Senhor. Este é o objetivo do discipulado, por isso é que ele é tão importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós iremos ver aqui, nos aprofundar mais neste assunto. No tópico de número 1, nós iremos ver Paulo e o discipulado bíblico. Havia alguma relação do discipulado de Paulo com a palavra de Deus? É o que nós iremos ver. O discipulado bíblico, o princípio do discipulado na igreja primitiva, baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida, conforme está aí relatado em Mateus 28, 19 e 20. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, 42 a 47, vemos claramente que as escrituras, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Então, Paulo, ele utilizava a própria ordem imperativa do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz aqui em Mateus capítulo 28. Ide e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, as próprias palavras de Cristo, que é a palavra de Deus, as palavras de Cristo são a palavra de Deus, é a palavra de Deus, serviram de base para o discipulado do apóstolo Paulo, que tinha a preocupação de não apenas implantar a igreja e deixar a igreja à deriva. Não, ele tinha esta preocupação de implantar a igreja, mas também cuidar daqueles irmãos, regar aquelas plantinhas que estavam germinando e precisavam frutificar. Então, nós iremos nos aprofundar mais na frente com relação a esse tipo de discipulado realizado pelo apóstolo de nosso Senhor, o apóstolo Paulo, que preocupava-se não apenas com o número, mas com a qualidade dos novos servos de Deus, dos novos servos de Cristo. No segundo subtópico, nós iremos ver Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Então, Paulo, nós sabemos que ele ali, caminhando para Damasco, teve aquele encontro com Cristo, e Paulo procurou logo após já anunciar esse Jesus que havia encontrado a caminho de Damasco. Mas Paulo, ele não tinha um conhecimento profundo da pessoa de Jesus. A Bíblia diz que ele pregava de forma ousada nas sinagogas, logo após a sua conversão, procurando convencer os judeus, com base nas escrituras, na lei dos profetas e dos salmos, na Torá, na palavra de Deus, que Jesus era o Cristo. Mas o ensino de Paulo se limitava a isto. Então nós sabemos que Paulo, ele vai para o deserto, e o deserto da Arábia, e daí permanece por cerca de 3 anos. E foi um tempo em que Paulo ele cresceu muito no conhecimento de Jesus. Então nós sabemos que é importante você ter o poder de Deus na sua vida,
mas o poder de Deus sem conhecimento fica incompleto. Então Paulo, ele agora, depois destes 3 anos no deserto da Arábia, crescendo, aprendendo na escola do deserto, Paulo agora, ele era ousado, pregava a Cristo com poder e conhecimento. Então o discipulado, ele tem esse objetivo, é capacitar os novos cristãos, os novos na fé, a não apenas a ter um encontro com Jesus Cristo, mas ter um conhecimento mais aprofundado da pessoa de Jesus Cristo, e através desse conhecimento eles poderem assim propagarem a sua fé com mais confiança e mais segurança. Por isso Paulo, ele se preocupava tanto com o discipulado. E como nós vemos aqui, que há doutrina no discipulado, mas há também a prática coerente com a doutrina. E isso faz com que o discípulo, a nova pessoa em Cristo Jesus, ela chegue a uma maturidade espiritual. E nós louvamos a Deus pela iniciativa da igreja, pelo apoio do nosso pastor Yudi Tori, com relação à escola bíblica dominical, porque na escola bíblica dominical nós aprendemos. O discipulado não é apenas para aqueles que estão iniciando na sua carreira de fé. Não, o discipulado é para todos nós. Eu cresço a cada dia, eu aprendo a cada dia, nós aprendemos a cada dia. Ninguém pode bater no peito e dizer: eu já sei de tudo acerca de Jesus, não preciso aprender mais nada. Não, o discipulado é uma caminhada constante, progressiva, e todos os dias nós aprendemos algo da parte de Deus, e este aprendizado, este conhecimento gera em nós uma maturidade espiritual. Não é tempo de crente que gera em nós maturidade espiritual. O que gera em nós maturidade espiritual é o conhecimento da palavra de Deus. E o conhecimento da palavra de Deus se dá por meio do estudo, do discipulado, da escola bíblica dominical. Por isso a mesma é tão importante para a igreja, para a formação cristã. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro subtópico, nós iremos ver aí sobre a metodologia de Paulo para o discipulado. Quais eram os métodos utilizados pelo apóstolo Paulo, o apóstolo de gentios? Lembrando que neste trimestre nós estamos estudando, como está aqui na capa da revista, sobre as lições da vida e ministério do apóstolo Paulo. Nós estamos aprendendo com Paulo a servir a Cristo, tanto como pessoa como ministerialmente. E estamos aí tentando assimilar alguma coisa deste que foi um dos maiores apóstolos da igreja. Louvado seja Deus. Então a metodologia de Paulo fala que o primeiro passo para o discipulado era pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo e convencer as pessoas acerca de Cristo. Paulo, ele tinha este entendimento de que, embora ele fosse um pregador da palavra de Deus, um homem eloquente, um homem culturalmente falando rico, poliglota, mas Paulo sabia que o poder de convencimento do pecador dependia da ação direta do Espírito Santo. Pode ser um mestre na oratória, na homilética, na teologia, mas se não houver uma ação do Espírito Santo, não há convencimento do pecador. Convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Olha aí a metodologia usada por Paulo. Ao plantar, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos, como o seu ministério envolvia itinerância. Ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém mais experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Então, alguém mais experiente, alguém com uma capacidade, alguém com uma estrutura, uma boa formação espiritual, teológica, podemos dizer, para dar prosseguimento
ao trabalho do Senhor. Era um pregador itinerante. Paulo não parava num lugar quieto. Ele chegava aqui na cidade de Toyota, começava a pregar pelo poder de Deus, o poder do Espírito Santo, com ousadia, coragem, conhecimento. As pessoas ficavam impressionadas com a mensagem pregada pelo apóstolo, e eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E aí Paulo tinha esta preocupação, porque a sua esfera de ação era o campo, o seu lema eram os lugares que estavam além. Então Paulo ele já imediatamente se preocupava em discipular aquelas pessoas quando não havia ninguém. Quando tinha ali um auxiliar, ele deixava ali para orientar os irmãos e seguir na sua jornada itinerante. Se não houvesse, ele mesmo permanecia no local e, quando não, enviava alguém para ajudar na formação espiritual dos novos convertidos. E nós vemos aí que, dentre eles, a Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila, Priscila e outros mais que foram discipulados por Paulo. Estes irmãos foram discipulados pelo apóstolo e agora estavam discipulando. Então, discipulando para discipular. É o que eu falei para a irmã Eliane nas aulas de discipulado. Irmã Eliane, a senhora está sendo discipulada, mas se prepare, porque Deus vai lhe usar para que a senhora possa discipular alguém. É assim a obra de Deus. É assim que acontece na seara do Senhor. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Não é uma obrigação, a pessoa faz como se estivesse obrigada. Eu tenho que discipular, o pastor me colocou para discipular e eu vou fazer o que? Só tenho eu mesmo? Não. Tem que ter uma relação de amor, de afeto, de carinho, de amizade com aquela pessoa que você está discipulando. Porque você está infundindo nela o caráter de Cristo. Ela está assimilando tudo aquilo que você está implantando, repassando para ela com base na palavra de Deus. Ela vê você como um mestre. Ela vê você como alguém que pode ser imitado, que pode ser copiado. E se eu não sou um bom discipulador, como ficará a formação espiritual, o progresso espiritual dessa pessoa que está sendo discipulada? Então deve envolver amor no trabalho de discipulado. E esse trabalho é desenvolvido por crentes de verdade, pessoas idôneas, pessoas que deem um bom testemunho, pessoas que têm um posicionamento sério diante de Deus, diante da igreja e diante da sociedade. Porque, irmão, uma pessoa sai lá do mundo, né? E às vezes vem cheia de manias, e aí você vai colocar uma pessoa que não tem nenhum testemunho de quem vai discipular essa pessoa, ela vai se desviar. Aí esse rapaz, que está falando para mim aquilo é pior do que eu. Então é preciso que haja idoneidade por parte daquele que discipula. A obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. O apóstolo Paulo foi discipulador com um método de, primeiramente, pregar, em seguida, ensinar de maneira sistematizada. É a revista da Escola Bíblica Dominical. São revistas trimestrais. Inclusive, pastor Dori, no próximo trimestre, no primeiro trimestre de 2022, está saindo uma nova grade de revistas da CPAD, uma nova programação, um novo cronograma, um novo currículo. Eu estava assistindo ali um pedaço da live e veio coisa boa para aqueles que querem crescer na graça e no conhecimento da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o mestre aplica o que ensina na própria vida, ou seja, ensina pelo exemplo, discipulador.
Ele aprende, aplica e ensina pelo exemplo. Reflete, se torna um espelho para aqueles que almejam. Irmão, se a pessoa aceita Jesus como Salvador, é porque a pessoa quer crescer, quer se desenvolver. Então, é através do discipulado que nós nos desenvolvemos e crescemos, obtemos maturidade cristã. Eu vou sempre frisar essa palavrinha, maturidade cristã. Deixemos de ser meninos espirituais, crianças espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é o objetivo da escola bíblica dominical: gerar imitadores de Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ao segundo tópico. Lembrando que nós estamos numa aula. Os irmãos podem fazer pergunta, uma observação. Os irmãos façam o sinal que na pausa que tiver a gente dá oportunidade para os irmãos. A missionária está ali, os irmãos, pastor Tori, missionária Marineide, irmã Eliane, irmã Júlia, presbítero José. Os irmãos têm liberdade para comentar alguma coisa também. Nós crescemos juntos e aprendemos juntos. No tópico de número 2, nós iremos ver que o discipulado sobre o discipulado e a missão integral da igreja, que é pregar e ensinar. Pregação e ensino andam de mãos dadas, são inseparáveis, faz parte da integralidade da igreja, da missão integral da igreja, pregar e ensinar. Se eu só prego e não ensino, o trabalho fica incompleto. As Assembleias de Deus do Brasil é o ministério que mais ganha almas para Deus, mas é o que mais perde, porque falha no discipulado. Às vezes você está numa cruzada evangelística, missionária Marineide, 50, 70 pessoas aceitam Jesus como Salvador. Daqui 2, 3 meses você faz um levantamento, ficou 10, 15. Aonde estão as outras? Se perderam no caminho, porque não houve cuidado. Então é importante, na hora que a pessoa aceita Jesus, como eu vejo os irmãos fazerem, a missionária André, pega o contato, pega o telefone, durante a semana dá uma ligadinha e procura saber como é que está a pessoa, marcar uma visita, convida para vir à igreja, como é que está, nós estamos aqui se precisar. Isso é discipular, é cuidar. Não é isso? Uma vez eu fui levar uma moça que passou mal, a empreiteira para minha casa para levar ela, né? Aí eu fui lá na Batista da Lagoinha, sabe? Que era lá vizinho. E eu achei assim, muito importante assim, culto naquela noite. Não tinha nenhum valadão lá, né? Porque eles, né, era um dia comum, né? De culto assim. E eu achei muito interessante. Eu acho que mais de 20 pessoas aceitaram Jesus naquela noite. Então, quando foi feito o chamado, cada um, porque lá eles têm a escola também deles, né? A escola teológica deles lá. Cada um de pessoas assim, disponíveis, de cooperadores ali, eles vestiram, porque tem tipo um avental, uma jaquetinha, sei lá, um coletezinho. Uma identificação. Isso, como ele veio. Cada um veio e ficou atrás de um daqueles que aceitaram Jesus. Quando terminou o culto, eles acompanharam e levaram aquelas pessoas e foram conversar com ele. Uns foram lá para o salão de escola, outros, mas cada um daqueles foram para pegar o contato das primeiras palavras. Eu achei maravilhoso aqui. A Igreja Batista é mestre no discipulado. Uma aproximação que nós vimos no ponto anterior, irmã Júlia. Discipular é amar, é abraçar a pessoa. Tudo bem com você? Como é que está? Você está bem? Está precisando de alguma coisa? Está precisando de uma visita? É procurar interagir com a pessoa com amor, como Jesus fazia. Jesus interagia com as pessoas. Era isso que cativava, que era cativante em Cristo, era o seu amor. Era o seu amor pelas pessoas. Então o discipulador ele precisa ter este amor, precisa ter este cuidado, como a missionária Marineide citou aqui, os nossos irmãos batistas, com relação àqueles que estavam entregando suas vidas a Jesus. Então, meus irmãos, o ponto de partida, como
A pregação como ponto de partida desse segundo tópico. Pregar o Evangelho é o meio em que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. Guarde estas 3 palavras. Pregar o Evangelho com intensidade, seriedade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim, pregando o Evangelho com seriedade, não com brincadeira, não por motivos outros, por disputas. Não, pregar a Cristo com sinceridade, com verdade, com ousadia e com intensidade. Foi assim que a igreja primitiva se expandiu. E é assim que a igreja de Cristo deve permanecer. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Por isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Sem esse revestimento do Espírito de Deus, a igreja não teria nenhuma condição de cumprir a missão. Marcos 16:15, disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Se não fosse o Espírito Santo, eles tinham fracassado ali mesmo. Então, é através da ação do Espírito Santo que a igreja proclama o Evangelho com ousadia, intensidade e poder. Isto é insubstituível. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Atos 1, do 4 ao 8. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram a igreja nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. É como surgiu o ministério Avivamento Japão. Os irmãos se reuniam, o pastor Tori falou para mim que no início da fé dele se reuniu no apartamento do pastor Takayama. Então, nós estudamos a lição passada que fazia parte da implantação da igreja realizada pelos discípulos e pelo próprio apóstolo Paulo. Uma casa, alguém aceitava Jesus, os irmãos começavam a se reunir e dali surgia uma comunidade cristã e crescia, se desenvolvia e o trabalho prosperava. Por quê? Porque havia planejamento com relação ao discipulado dos novos convertidos, e assim a igreja cresceu, e assim a igreja tem crescido ao longo das épocas. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns usam o termo células. Podemos comparar a igreja com células. A célula ela possui vida, ela se multiplica. Então a igreja é um tipo de célula, uma célula espiritual, uma célula viva, que não está morta, inerte, mas que se multiplica, que produz vida. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, ela é importante. Eu não entendo alguém que diz servir a Cristo em casa. Um termo muito utilizado, os desigrejados. Irmãos, o que existe de pessoas que abandonaram a igreja estão servindo a Deus em casa. Mas, quando você passa por esse processo do discipulado, você compreende que é difícil você sobreviver no mundo sem a igreja. Eu não sei como essas pessoas sobrevivem. Eu fiquei mais ou menos cerca de 1 ano sem me congregar, mas procurando fazer algo para Deus e de olho aqui para onde Deus estava me dirigindo para comungar com meus irmãos, congregar, dar a paz do Senhor, ter um local para me ir aprender, crescer e contribuir com a obra de Deus. Então, a igreja ela é importante nesse processo de discipulado. E nós vemos que na implantação dos trabalhos surgiu uma igreja. E não iam um para um lado, o outro para o outro, não. Os irmãos permaneciam
unidos, num só propósito, numa só fé, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações. Isso é igreja. E a igreja, ela é importante nesse processo do discipulado, que é pregar e ensinar. Você vai lá fora no mundo, prega e traz para a igreja, para que a pessoa aprenda, para que a pessoa assimile o caráter de Cristo. E quando ela sair do mundo e vier para cá, ela vai olhar para Cristo. Você sabia que você é um Cristo para o mundo? Você é um Cristo para o mundo. As pessoas olham para você e elas ficam procurando identificar algo em você com aquilo que você prega, com aquilo que você ensina. Então, cuidado com o seu testemunho. O nosso testemunho é importantíssimo para a formação de novos discípulos. No segundo subtópico, nós iremos ver sobre o ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam Jesus como Salvador de suas vidas. Já vimos, logo a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Já falamos sobre isso. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Simão estava ali, acorreu uma multidão, alguns estão embriagados. Isso é efeito de álcool. E Pedro, ali cheio do Espírito Santo, pregou a palavra de Deus. E alguém da multidão perguntou: varões e irmãos, e o que é necessário nós fazermos? Pedro foi direto: se arrependam dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. A marca do arrependimento é mudança de comportamento, mudança de atitude. A gente, às vezes, a pessoa, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu me arrependo, mas logo em seguida volta a praticar as mesmas coisas. E esta não é a característica do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento envolve mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança na mente, mudança no caráter. Sabemos que é um processo progressivo. A pessoa vem do mundo, como nós falamos aqui, cheio de manias, de cestos. E a gente não tem que chegar aqui, arrancar e colocar uma capa nova na pessoa, não. Quem faz isso é o Espírito de Deus. O nosso dever é ensinar a verdade e ser exemplo. Mas a obra da transformação, quem realiza é o Espírito de Deus. O grande problema das igrejas hoje é porque querem mudar a pessoa. E doutrina não muda a pessoa. O que muda a pessoa não é doutrina de igreja, não é regulamento de igreja, é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo, quando pregava, ele escrevendo, eu não lembro se foi aos Gálatas, ele disse: olha, quando eu estive no meio de vocês, eu não procurei pregar para vocês com base no meu conhecimento teológico, religioso, judaico, não. Eu me propus a colocar isso de lado e a pregar para vocês e ensinar para vocês o Cristo e este crucificado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Os irmãos estão entendendo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Pastor Torinho quer acrescentar algo? A oportunidade está facultada. Glória a Deus. Então, ensinar o resultado daquele evento ali no dia de Pentecostes, cerca de 10 dias depois de Jesus ter subido assim aos céus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os, revestindo
revestindo-os de poder do alto, para que a mensagem deles fosse convincente, para que a mensagem deles tivesse autoridade, poder. Pedro pregou e as pessoas ficaram ali impactadas pelo poder de Deus. Não era mais aquele Simão que havia negado Jesus, era uma outra pessoa, era um homem cheio de Deus e cheio também de conhecimento, porque ele passou quase 3 anos aprendendo com Jesus. Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, mas quando ele o conheceu naquela revelação a caminho de Damasco, quando Cristo se revela a ele glorificado, Paulo vê Jesus ressuscitado, Paulo sentiu a necessidade de se isolar. O problema é que muitos querem falar de Jesus sem conhecimento e acaba confundindo a mente das pessoas, porque não tem experiência com Deus. Experiência com Deus se adquire no deserto da Arábia, 3 anos. Aí o camarada fica 1 mês na igreja, 2 meses já quer sair. Meu irmão, tu vai fracassar. Vai fracassar no teu discipulado. Teus discípulos não vão germinar, não vão frutificar, porque tu não tem base para isso. Então tem que ter um tempo com Deus para compartilhar o que você recebe de Deus com as outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Então ensinar deve ser o objetivo do verdadeiro discipulador. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Não é com a doutrina que receberam da igreja. Porque a doutrina de igreja não muda. A doutrina de igreja que eu falo é a metodologia. Toda igreja tem suas características. Toda igreja. E nós devemos respeitar isso. Eu não posso sair da Assembleia de Deus, chegar aqui e querer mudar o avivamento, trazer a Assembleia de Deus para dentro do avivamento de Japão. O pastor Claudinho vai me colocar para correr daqui. Não posso, eu tenho que me adequar, me adaptar. Se eu não consigo, sai fora. Procura outro lugar. Essa é a realidade. Então, é preciso o ensino, mas o ensino da doutrina de Cristo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava, sem inovação. Aí o Chico mandou para mim um vídeo de uma igreja aí que eu pensei que fosse uma disco. Mulher não foi para disco. Não, é a igreja que o menino está indo. Eu pensei que fosse uma disco. Não precisa de inovação. Inovação não segura ninguém na igreja, não. Segura não. Não segura não. Na hora que dá o primeiro pontapé de vento, presbítero José, a casa cai. Tem que estar na rocha. E rocha é doutrina, é palavra, é ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, na igreja, são poucos que querem o ensino da palavra de Deus. Eu sempre acompanho os trabalhos lá da igreja que eu fazia parte no Brasil, no Maranhão. Na penúltima terça-feira deu dó do pastor falando, porque são gravadas live, mais de 10 mil membros, poucas pessoas no culto de doutrina na segunda-feira, poucas pessoas, mas inovação atrás de profetada, de profeta, meu irmão, lota rapidinho, pastor Tony, olha, vamos naquela igreja que lá tem um irmão que revela o futuro. Tu não vai jogar na Mega Sena? Aquelas profetadas, Deus te escolheu dentro do ventre da tua mãe. Deus vai matar, vai morrer uma autoridade. Vai morrer, todo mundo vai morrer. O avião vai cair, uma pessoa importante vai morrer. Aí profetiza, fulana de tal previu a morte da campanha. Vai para lá, vai estudar a Bíblia. Não quer saber disso. Então as pessoas que estão atrás disso, é de movimento. Vai atrás dessas igrejas aí para você ver. Está assim, irmão. Tem que ter 2, 3 cultos para as pessoas entrar, porque não cabe. Agora, culto de doutrina é pouquinhos. É pouquinhos. Mas esses pouquinhos estão edificando a casa sobre a rocha. Na hora que o negócio apertar, esses
crente que não quer saber da palavra, não quer saber do estudo bíblico, não quer saber de escola dominical, não quer saber da Bíblia, são os primeiros a fracassarem, a apostatarem, porque não estão solidificados na rocha que é Cristo Jesus. Amém? O crescimento espiritual e o contexto em que ele ocorre de modo mais eficaz não surgem por mera coincidência. O amadurecer do crente não poderá acontecer fora da comunidade da fé. O que nós já vimos aqui, ou seja, de forma isolada, fora da igreja. Tem crente, eu sigo Jesus, mas eu não quero saber da igreja. Eu sou crente, mas eu não quero saber da igreja. Eu sou crente lá em casa, eu leio minha Bíblia, eu oro. Tem base bíblica para isso? Eu fico lá em casa, eu oro, eu fui em igreja tal, não deu certo, eu fui em igreja lá, não deu certo. Não dá certo mesmo, porque o problema está em ti. O problema está em ti, que não quer mudar. Não é na igreja. Não tem base bíblica, falta amadurecimento, falta desenvolvimento, crescimento espiritual em muitos. E nós precisamos tomar cuidado, porque senão a gente acaba retrocedendo e nós não podemos retroceder de forma alguma, mas perseverarmos na doutrina de Cristo, que é pura. Pura. Irmãos, se no meu almoço não tiver um arrozinho, um gordão, eu passo o dia todo me tremendo. Passo o dia todo me tremendo. Tem que ter uma substância, né, missionário Marinheiro? Mas tem crente que é só pão com leite e ovo. Aí você olha para ele, está amarelinho, bichinho, tadinho, amarelinho, porque não tem doutrina, não tem conhecimento, qualquer coisinha ele se zanga, esperneia. Tem que cuidar, tem que crescer, tem que desenvolver. É na escola bíblica dominical, é no culto de doutrina, é nos estudos bíblicos. É assim que a gente desenvolve. Eu já vivi esse processo, e às vezes eu só tentar ser puxado para lá, não, para aí, eu já cometi esse erro uma vez, não posso cometer de novo, eu tenho que crescer, vai para lá, velha criatura, deixa eu crescer, deixa eu me desenvolver e chegar à estatura de varão perfeito. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A síntese do tópico 2, o discipulado compreende a missão de pregar o Evangelho e ensiná-lo como caráter formativo. Discipular é formar um crente de verdade. Pode colocar uma peixeira, uma espada no pescoço dele, mas ele não nega Jesus, porque teve uma boa formação. Teve uma boa formação. Você olha pega o currículo dele, revela aí as matérias pelas quais ele passou, você vai ver que tirou uns vermelhos, tirou azul, 6, 7, 8, mas está ali, está melhorando a nota, já está tirando 9. E quando Jesus vinha arrebatar ele, aí a gente começa a tirar 10. Até lá é difícil. É difícil. Então quando morrer, aí é 10. Mas até lá é 7, 6,5, né? 8, 8,5. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O tópico de número 3. Alguma pergunta, missionária Marineide, missionária Júlia, já estou com calor. Alguma pergunta, missionária Suzy, presbítero José? Cadê os alunos? Presbítero José faltou domingo, olha, chegou. Glória a Deus. Parabenizar aqui o diácono Flávio. Está vindo direto do trabalho para a escola bíblica dominical. O diácono Flávio. Direto. Que Deus abençoe a sua vida, diácono Flávio. Graças a Deus. O interesse, o desejo. Dá para ver o desejo. Já foi na internet, não tem a revista, pesquisou, baixou. Foi mais rápido que eu. E é bonito. Isso nos motiva. Motiva os professores. Não sou somente eu, o professor. Tem o diácono Akira. Tem o pastor João. Então tem uma equipe de professores. E essa equipe de professores tem buscado preparo, aprendizado, crescer, aprender para ensinar. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. O discipulado com pessoas de outras culturas, a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo,
nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre judeus, hebreus e helênicos. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Então, na mente dos discípulos, o evangelho de Cristo era para os judeus. Foi isto que eles assimilaram de forma errada nos ensinos de Cristo. Porque Jesus, Mateus 28, 19 e 20, ide e fazei discípulos de todas as nações. Logo, os gentios estavam inclusos. Mas eles priorizaram, conforme Atos 1 e 8, os judeus. Por isso eles tinham o costume e a estratégia de visitarem as sinagogas, porque eram nas sinagogas que os judeus se reuniam. E aí nós vemos aqui que houve um interesse por partes dos gentios na salvação pregada pelos judeus, direcionada para os judeus. É como alguém que ouve alguém falar uma boa notícia e quer tomar posse dela, quer fazer parte dela. Assim aconteceu conosco, assim aconteceu com os gentios. Então surgiu ali um problema na igreja que era composta na sua totalidade por judeus helenistas, que eram judeus de fala grega, e judeus hebreus, que eram judeus de fala hebraica ou aramaica. Então, o grupo dos helenistas se sentiu desprezado por parte do grupo dos hebreus. E houve ali um problema. E ali, abre aí a sua Bíblia. Atos capítulo, vamos para a palavra de Deus. Atos, se não me falha a memória, capítulo de número 6. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Atos 6. E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Que tipo de murmuração? Porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Aí, e o versículo 4: mas nos entregaremos continuamente à oração e ao ministério da palavra. Será que o ensino faz parte do ministério da palavra? Faz parte. Então ali foi instituído os diáconos para auxiliarem, resolverem, cuidarem daquele problema, porque na igreja surgem problemas. Tem gente que pensa que na igreja não tem problema, mas a gente resolve. Não sai levando lá para fora, não sai espalhando nas redes sociais, não. O problema da igreja se resolve dentro da igreja, com a liderança da igreja, não é espalhando nas redes sociais. Então aqui os discípulos reuniram os irmãos, resolveram um problema e ali foram bem enfáticos: nós iremos nos entregar à oração e ao ministério da palavra. Porque o ministério da palavra sem oração não subsiste, não tem efeito. É oração e ministério da palavra. E ministério da palavra está envolvido pregação e ensino. Pregação e ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Através da oração, as baterias, podemos usar essa linguagem simples nossa aqui, né? As baterias eram carregadas e eles pregavam. Jesus confirmava a palavra por meio de sinais e prodígios. Cego via, paralítico andava,
coxo era curado, morto ressuscitava, oprimidos pelo diabo eram libertos, mortos ressuscitavam, pelo poder da palavra. O Evangelho, ele tem este poder de impactar as estruturas do inferno. O Evangelho de Cristo Jesus. E esse Evangelho pregado por eles é o Evangelho pregado por nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. No segundo subtópico, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registrada em Atos 1:8. O que diz lá em Atos 1:8? Serveis testemunha, na Judéia, Samaria. Servireis testemunha. Quem pode ler aí? Atos 1:8. Atos 1:8. Quem pode ler? É isso mesmo que a missionária falou. O que é que eles receberam para ser testemunha? O que é virtude? Poder. Dinamis. Já falei de onde vem a palavra dinamite. Uma palavra grega. Poder, impacto, força. Pregavam com força, poder, ousadia, coragem. Irmão, pregar o Evangelho nos dias de Paulo não era missão fácil. Além dos inimigos que surgiam no meio do próprio povo de Deus, porque às vezes surgem inimigos no meio do próprio povo de Deus, ainda havia os inimigos fora. Mas um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo anuncia a palavra com poder e ousadia, e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. A expansão para os gentios, como já falamos, a igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançados era a promessa de Cristo, conforme aí vimos em Atos 1:8. E servireis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Olha onde você está hoje. Esses dias eu estava pensando nisso lá, meu Deus, eu estou nos confins da terra, sai lá do Piauí, no meio do mato. Sai do meio do mato. Eu estou nos confins da terra, Jesus. Comecei pregando lá, eu costumava dizer, irmão, nós estamos aqui, quando eu era convidado para pregar lá em Timon, eu estou em Jerusalém. Aí eu vou para Samaria. Eu vou para a Judéia. Depois eu vou para Samaria. E os confins da terra. Eu imaginava que eu ia vir para os confins da terra. E eu estou nos confins da terra, Jesus. Tem misericórdia. Os irmãos também, olha ali para onde Jesus nos trouxe. Então os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria, para chegar aos confins da terra. Estamos já terminando. Por isso nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, Saulo de Tarso, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. É esse cuidado que Paulo tinha. Nós sabemos que o filho do brasileiro, por exemplo, a missionária Suzy tem filhos que nasceram aqui, não? Mas são brasileiros, mas cultura japonesa. Assimilaram a cultura. E Paulo sabia lidar com essa questão. E nós temos que saber também. São brasileiros como nós. Não são japoneses. Mas a cultura é diferente. A educação, tá certo que houve uma influência aí brasileira por parte dos pais, mas a formação cultural, a aculturação é diferente. Então,
requer um cuidado especial na hora de discipular estes jovens, estas pessoas. O próprio Nihonjin, no ato da sua conversão, requer um cuidado especial com essas pessoas. E Paulo tinha esse cuidado. Ele não tentava implantar uma cultura judaica cristã, que era o que tentavam muitos líderes de Jerusalém. Não, ele respeitava. E ele sabia que o Espírito Santo, ele sabe trabalhar com a pessoa dentro da sua cultura. Dentro da sua cultura, o Espírito de Deus sabe trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É o Espírito Santo que transforma as nossas vidas. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico, já estamos encerrando. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o evangelho. Com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada. Olha aí. Para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, olha o que diz aqui, irmão. Com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, somos transformados. À medida que eu absorvo o evangelho, à medida que eu insiro o evangelho na minha vida, eu sou transformado, eu sou mudado, eu me torno uma nova criatura. O caráter de Cristo, reflito a glória de Cristo. Então, o discipulado, numa cultura diferente, ele, como já falamos, requer alguns cuidados especiais, porque este caráter que eu desejo implantar naquele que eu estou discipulando não é por força, não é por violência, é o Espírito de Deus. Tudo é pela ação de Deus, tudo é pela ação do Espírito Santo. O trabalho de discipulado só tem sucesso quando o Espírito Santo está envolvido. E o Espírito de Deus, ele não corre por canais denominacionais, não. Você não pode pegar o Espírito Santo e trazer para a sua denominação. Ó, Espírito Santo, aqui é assim, a hora é essa, o costume é esse. Ele, ó. O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo não se sujeita a mim, não. Eu é que tenho que me sujeitar a Ele. Ele é tão importante quanto Cristo. Porque se Cristo consumou a obra da salvação no Calvário, o Espírito Santo foi enviado por Ele para nos consolar. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, não tem, não vê, mas vocês conhecem. Aleluia. Porque Ele habita em vocês, Ele está em vocês. Irmãos, Jesus precisou subir para o Espírito descer. Jesus precisou rogar ao Pai, interceder. Pai, sem um apoio do teu Espírito, a igreja fracassará. Então nós temos este Espírito, que é o Espírito de Deus conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, para que nós possamos juntos discipular pessoas que almejam crescer e amadurecer espiritualmente. Tem aqui uma curiosidade bíblica sobre o discipulado. Diz assim: na maioria das igrejas evangélicas, o discipulado é uma prática de acompanhamento e treinamento bíblico que se resume aos novos na fé. Porém, o discipulado como processo de educação cristã não deve ser resumido a este grupo de novos cristãos. Então, alguém pensa que não, discipulado é só, olha, uma pessoa aceitou Jesus como Salvador. Um discipulado é quem está falando, está precisando ser discipulado.
O objetivo do discipulado não é só alcançar quem está lá fora, não, e veio aqui para a igreja, não. É alcançar a igreja num todo. Eu, inclusive, você, nós, o povo de Deus. Se engana quem pensa que o discipulado é só para novo convertido. Se engana. Enquanto vivermos neste mundo, precisamos todos os dias crescermos através da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, crescermos como discípulos do Senhor, um processo que não acaba nunca, só com a morte ou com o arrebatamento da igreja. Irmãos, eu não fui chamado para ensinar. Eu não fui chamado para ensinar. Ali no Brasil, eu era um dos professores da escola bíblica dominical, mas eu sei que Jesus não me chamou para ensinar. O que nós estamos tentando aqui é cooperar com o reino de Deus, é ser útil na obra de Deus, tentando formar discípulos e aprender com aqueles discípulos que estão sendo formados, porque às vezes quem está sendo discipulado tem mais maturidade cristã do que quem está discipulando. Às vezes a gente aprende com quem você está discipulando, com quem você está ensinando. Há algo nele que você, poxa, essa pessoa se converteu agora, mas já há nele um caráter, algo diferente da parte de Deus. Vamos à nossa conclusão? Alguém quer falar algo? Então o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho a pessoas de diferentes culturas. Tem um pastor, assim, na estatística, há alguns anos atrás, né? Eu tenho aqui no Rio de Jesus aqui no Japão, né? Aí naquele período assim tinha um pastor Silvestre Afonso, né? Ele era da América. Mas tem conseguido não conhecer nada mais dele daquele pastor naquele tempo. Então lá no modo dele avaliar, assim, que o discipulado ele é extremamente necessário para o cristão. Então ele atribuía assim que o novo convertido ele tinha que ter um acompanhamento mesmo. No modo dele pensar assim, que se não tem acompanhamento nenhum, não tem, ele falou assim, é difícil passar dos 7 anos. Não permanece, ele tem que ter essa licença, tem que ter a paz. E realmente, eu penso que esse é um fator primordial para a pessoa ele buscar essa maturidade espiritual em Deus através da palavra. É necessário, né? É necessário. É um processo progressivo. Isso. Progressivo. Isso. Porque traz assim o conhecimento de Deus, uma busca, uma aproximação. Então é muito importante mesmo. Muito importante. Exatamente. Principalmente os primeiros anos, né? Os primeiros anos. Que são os mais difíceis. Isso. Onde a pessoa muitas Às vezes. vezes a pessoa está ali, tudo bem na igreja, tem a mensagem, a palavra, mas no discipulado, onde que a pessoa tem mais aproximação com quem está ensinando, mais intimidade, mais maneira de perguntar, da dúvida, porque às vezes a pessoa ele ouve a pregação, mas ele às vezes sai com dúvida, porque ele não tem assim, não vou perguntar nada aqui. Né? Mas no discipulado, no estudo ele tem. Vou perguntar para o irmão que está me discipulando. Então, vou perguntar para ele. Há uma intimidade, como a missionária falou, há uma intimidade, uma aproximação, há uma amizade, né? Há uma amizade entre discipulando e discipulador, né? Há uma relação mais próxima, né? São apoio financeiro. Sim. Eles trabalham com discípulo. Sim. Nossa igreja tem curso todas as semanas, mais difícil. Sim. E o obreiro formado, por exemplo, aqui que trabalha numa fábrica é muito mais difícil do que quem formado no Brasil. Sim. É outra realidade, né? Sim. Então, para a nossa realidade de Japão, o discipulado funciona 2 a 2, né? Na fábrica. Isso. E na igreja é mais teoria, mais difícil. Nos anos da gente na Gué, surgiu uma célula lá no Chiclete, os irmãos trabalham no Chiclete. Ah, já 13 anos. Ó, o Baquira, meu genro,
através do irmãozinho. Foi a fábrica inteira, quase, né? A fábrica inteira. Tinha o Akira, o pastor Márcio Diante com a esposa dele, que eles eram namorados na época. Missionária Terezinha. A missionária Terezinha, o marido dela, outro irmão do Christian, que é marido Através desse rapazinho. Então nós abrimos a célula lá nas quarta-feiras. Aí, por exemplo, para forjar o caráter dos obreiros. Tinha diácono, tinha presbítero. Então, como é que ia ter também mais tempo para poder aplicar o seu conhecimento? Né? Então a gente usava todos eles, da missionária Miriam, não era missionária, era uma obreira, mas a gente colocava todos os irmãos que a gente via que tinha talento, Sim. dava oportunidade. Glória a Deus. Mas olha, foi uma ceifa tremenda aquilo ali. Uma vaga era pouca para trazer os irmãos de lá de Curocau. Nós fizemos uma célula em Caria, aí nasceu hoje o pastor Rodinei. A ideia de uma célula que nós fizemos em Caria. Glória a Deus. Nós estávamos pastoreando na Glória. O obreiro, Fizemos célula em Caria. o pastor deslocava uns 35 quilômetros, então ele além de dirigir a obra, ele fazia, e de todos da igreja, ele ainda ia dar assistência nesse lugar. Ia puxado com o pastor. Olha aí. Olha aí. Hoje é uma realidade Hoje o pastor não assim. dá conta, porque ele realmente é Puxado, não é fácil. Requer sacrifício. Mas a gente Porque formar um obreiro, todos os obreiros já estão, a maioria. Irmão, o trabalho de discipulado requer um investimento de tempo. Mas aqui no Japão Requer. é uma realidade diferente. É uma cultura que a gente estava falando aqui. Como aplicar isso dentro do nosso contexto cultural? Porque aqui as pessoas trabalham muito. A gente tem que ir para casa porque amanhã cedinho está no batente. Né? Então a gente tem que se adequar ao nosso mundo e procurar fazer aquilo que estiver ao nosso alcance em prol do reino de Deus. Por isso que, olha, enquanto se chama hoje, não é verdade? Enquanto se chama hoje. Por quê? Porque, olha, para muitos tiveram essa oportunidade, de repente ficou escasso e não tem mais. Por isso que quem cair na real, ele vai valorizar o tempo que tem. Aquilo que Jesus diz, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando não se pode mais trabalhar. Então, meus irmãos, vamos encerrar a conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas à nossa, que nós estávamos falando. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano de seu real estado. Então, é um desafio para a igreja, tem sido um desafio para os irmãos que amam a obra de Deus, que estão aqui esta noite, esse trabalho de discipular, de formar o caráter de Cristo em outras pessoas. Não é fácil, mas o Espírito de Deus está conosco. E quando o Espírito Santo encontra em alguém vontade, desejo de fazer, ele capacita. Ele capacita, ele usa, ele abençoa e ele conclui a sua obra no coração daquele que se decide por Cristo. Então que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Continuo pedindo oração por mim, por minha família e pelo meu novo trabalho. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. Eu estou trabalhando com o sol da Pastor Tori. No galpão não tem exaustor. Então eu fico inalando a fumaça da solda e eu tenho trabalhado passando mal mesmo. Passando mal. Segunda-feira eu pensei que eu ia desmaiar, tonto mesmo. E aí, terça, quarta, e hoje eu estou melhorzinho, estou aos poucos. Mas eu peço oração em nome de Jesus para que Deus me dê graça e eu possa me adaptar ao novo trabalho. E continuo pedindo oração por mim e minha família. Muito obrigado, Pastor Tori, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando esta igreja, os irmãos, e que a classe de adultos seja
um exemplo para que surjam mais classes de jovens, crianças e outras faixas etárias mais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Passando aí, viu? Se deixar de ficar atrasado. Glória a Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Palavra que todos já conhecem, palavra de bênção. Né? Lá em Filipenses 4, meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Né? É Ele que supre todas as nossas necessidades. Agora, nosso dever é demonstrar o nosso amor à obra de Deus. Então vamos estar ofertando, dizimando, em nome do Senhor Jesus. Pai, graças te damos, Senhor Jesus, nesse momento, Pai, que nós, Senhor, investimos na tua obra, Pai. E por essa atitude, Senhor, de fé e de amor, Pai, seja cada um, Senhor, grandemente abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, é dia de tirar. Ah, não foi orado ainda? Pode apresentar, pastor. Não foi orado? Não, pode apresentar. Não foi orado. 19ª semana de oração, livros, revistas e periódicos. Né? Ore para que mais editoras, publicadoras se interessem na divulgação de literatura missionária, que haja maior interesse em publicar livros com as experiências de missionários no campo, suas lutas, vitórias e aparentes derrotas. Pai, nós oramos, Senhor, por esse propósito, Pai querido, na 19ª, Pai querido, Senhor Jesus, propósito de oração. Senhor, nós colocamos esse motivo diante de Ti, Pai. Verdadeiramente, Senhor, que mais editoras, Pai querido, possam, Senhor, editar livros edificantes, para que cada um, Senhor, possa, Senhor, adquirir livros, literaturas, Pai querido, mas que cada literatura, Pai, seja, Senhor, edificada pelo poder da Tua palavra, Pai, e cada um, Senhor, possa, Senhor, aprender, Senhor, cada missionário possa verdadeiramente pegar essas literaturas e evangelizar o povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Levante as suas mãos e que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, grande amor de Deus, a consolação do Santo Espírito seja com cada um, desde agora até a volta do Senhor Jesus todo. Dizem? Amém. Deus abençoe. Aí nos ajudem a tirar essa cadeira em nome de Jesus.